Olá, pessoal. É com muita alegria que a gente lança mais um episódio do podcast, onde a gente traz diversas iniciativas que ajudam na educação e na formação de pessoas. Eu sou Marian Wolters, sou diretora de comunicação da Associação De Olho no Material Escolar. Junto comigo está minha colega, a Michele. Ela também faz parte da comunicação da Associação De Olho no Material Escolar. E hoje a gente tem o privilégio de poder entrevistar o Elber Ramos. Ele é um convidado muito especial. Ele é formado, ele tem bacharel em trombone pelo Conservatório Brasileiro de Música, tocou em diversas orquestras durante 20 anos, é doutorado em musicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje está à frente do projeto de educação e conexões da Orquestra Sinfônica Brasileira, onde ele traz e aproxima a orquestra da escola e da sociedade. Então, seja bem-vindo, Elber, é um prazer estar com você. E já O aproveito para prazer é todo fazer, meu. tá certo? E já aproveito para fazer a primeira pergunta. Qual é a importância da música e da cultura na formação de pessoas e na educação de pessoas? Maravilha. Eu queria, antes de começar esse bate-papo, agradecer a você, Mário, a Michele, a Carla que está nos bastidores aí desse podcast, pelo carinho que vocês receberam a Orquestra Sinfônica Brasileira, todos os contatos, reuniões que a gente fez antes desse podcast. Eu me senti muito bem recebido e amado por vocês. Então, já fica aqui o meu agradecimento. Eu fico feliz de estar aqui falando com vocês sobre educação e educação musical, que me enche aqui os olhos, né? E antes de a gente partir para essa pergunta, Omar, só para quem ainda não conhece a Orquestra Sinfônica Brasileira, ela é uma instituição que vai completar 85 anos em 2025. Então, ela nasceu aí em 1940. E ela foi formada por músicos, né? Ela foi criada por músicos. E desde o princípio a gente tem, eu sempre falo, no nosso DNA, a educação e a democratização da música, né? E a sua pergunta é por que que é importante, né? Primeiro, acho que assim, a gente entender a importância da música na sociedade. E aí a gente pode fazer uma reflexão fazendo uma pergunta ao inverso. Como seria uma sociedade sem música? Né? E aí você pode imaginar, sem chegar na música por enquanto, vamos chegar nos sons, né? O que que a gente tem no nosso dia a dia de sons que falam por si só? Coisa simples, buzina, né? Você sabe diferenciar, não precisa olhar, mas você sabe diferenciar uma bicicleta de um trem pela buzina, né? Você sabe diferenciar um carro de um caminhão. Por que que as buzinas são diferentes? Vocês já pensaram nisso? Porque elas comunicam, né? O som comunica. Então, se você tiver numa sociedade que você está, por exemplo, atravessando um trilho de trem e você ouve uma buzina de bicicleta, você continua andando normalmente. Agora, se você tiver no asfalto e ouvir uma buzina de trem, você sabe que não tem trem ali, mas mesmo assim você para, porque está tão dentro da gente essa cultura de sons e de música que a gente não percebe. Né? Você imagina como seria o cinema sem música, sem trilha sonora. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tentar, eu não sou muito adepto a filme de terror, não, né? Sempre tive muito medo. Mas se você desligar o volume da televisão, não tem o mesmo impacto. Não tem. Até o silêncio dentro de uma trilha sonora, ele é música. Então ele te causa suspense, né? Ele te prepara para tomar o susto. Então quando tira a música, claro que não é só música, é a movimentação de câmera, de câmera, mas se você desligar a música, você não toma o susto. Não tem como, porque ele te prepara para sentir uma emoção. Até o cinema mudo, né? Se vocês lembrarem que não tinham grandes falas, né? E elas vinham todas com a legenda, mas a trilha sonora estava lá. Porque é impossível você deixar de criar isso, né? Aí você imagina os jingles,
se você tirar da televisão os jingles, os comerciais, e só for um comercial falado, né? Até hoje, quando você vê um comercial que é só falado e não tem trilha sonora, tem um porquê ali. É porque ele está te preparando para mandar uma mensagem, né? Então, eu fico imaginando, não sei se vocês têm na memória de vocês alguns jingles, eu tenho vários, né? Que a gente tem algumas marcas, não sei se vocês lembram. Se lembrar, pode cantar aí, não tem problema, né? Mas eu lembro de uma companhia aérea, não sei se vocês lembram. Tararam, tararam, tararam. Lembram disso? Essa companhia aérea era a Varig. Varig, Varig, Varig. Tem um lanche, não sei se vocês lembram, mas tem um lanche que você sabe tudo que vai no lanche pelo jingle. E eu não saberia falar, mas vocês sabem, né? Tan, tan, tar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 am, tan, Parabéns, pão com tararararam. gergelim. Um pão com É gergelim. Big Mac. E você já fala a marca do lanche. Tem vários, né? Tem um que já você começa a salivar, né? Esse é mais novo, né? E, tipo, pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal, que sede que dá. E você já lembra do barulhinho, né? Do Uhum. refrigerante. E acho que, assim, quem é da minha época, né? Quem esquece do Ayrton Senna, né? Então, quando tocava aquele pam, 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 nossa, o coração já vinha a loucura, né? Então, assim, a nossa sociedade, ela está repleta de música e a gente nem percebe, né? Os passarinhos cantando, o som de uma porteira fechando. Você sabe disso, você conhece, você reconhece, mas às vezes a gente não para pensar. E essa música, ela expressa também muitos sentimentos, né? Você ouve algumas músicas, elas, assim como a comida tem uma comida que a gente chama de comida afetiva, que pode não ser aquela melhor do mundo, mas é aquela que você foi criada, né? Que você foi criado. É, eu lembro do purê com carne da minha mãe. Pode não ser o melhor, mas para mim é, porque tem afeto. As músicas também são assim, né? Você, em algum momento da sua vida, tem alguma música que te marcou, né? A gente tem várias, depois a gente pode falar aí sobre vários é, sucessos da música rural, sertaneja, mas isso está dentro da gente. Isso para chegar na sua pergunta, que é qual a importância da música nessa educação? Eu acho que tem vários fatores que a gente pode perceber ali, né? Eu vejo com meu filho tem 5 anos. Um dia eu brinquei com ele e falei assim, filho, fala paralelepípedo. Não saiu nada, absolutamente nada. Mas quando eu coloquei uma música dentro da palavra, paralelepípedo, e ele, sabe, eu nem sei como que era a música na época, mas ele reproduziu. Então, até para você falar, né, essa dicção ajuda a música, né? Sociabilidade, né? Você pensar nas cantigas de roda, nas brincadeiras em conjunto, né? Então, você ali tem o tato, você tem um afeto, você tem um abraço, você tem o respeito ao outro, eh, também o desenvolvimento da percepção, né? A criança começa a ouvir outros sons, perceber diferenças, o que são sons mais agudos, que são sons mais graves. Ela às vezes não sabe nem descrever isso, mas ela percebe, né? Quando você faz alguns exercícios com ritmo, com pulso, e aí você tem esse desenvolvimento motor da criança, né? Eu lembro que eu assistia muitos desenhos até do Pica-Pau, né, que tem muita música, e eu lembro quando ele mostrava uma aldeia indígena e da música que vinha, né, e eu lembro desse pulso, tum, 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 tum. Nada mais é que um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E às vezes a música brincava, né, esse pulso mudava ou não, mas o acento mudava e te dava um ritmo que às vezes saía do um, dois, três, quatro, um, dois, três, para um, dois, três, quatro, e já te deslocava. E às vezes você estava vendo o pica-pau e dançando junto e te deslocava e você tomava assim um susto, né? Então isso tudo faz com que a criança também se desenvolva, né? Ah, a gente trabalha com escolas públicas, depois a gente pode falar melhor do programa Conexões Musicais. A gente trabalha em escolas públicas aqui na Baixada Fluminense, em outros estados, mas só na Baixada Fluminense a gente está em 7 escolas, semanalmente, dando canto coral. Não é preciso falar que, obviamente, não tem música na escola, né? Então, a OSB,
é a única oportunidade deles ali, né? E então a gente também pensa na proteção a essas crianças, né? Então tem músicas que a gente coloca de maneira muito leve, muito lúdica, para que a criança saiba se proteger em caso, por exemplo, de um assédio, né? Obviamente isso é muito novo para elas, elas não sabem como lidar, mas a música também pode ajudar nisso. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Nossa, que incrível, que trabalho lindo. Realmente ouvi você falando assim, tão apaixonado pelo seu trabalho, e eu fiquei aqui pensando aonde não existe música e não consegui encontrar. Realmente a música, né, faz parte de todos nós, faz parte da nossa vida. Sim, E o nosso podcast, que se chama Um Olhar Agro na Educação, tinha vocês assim como as primeiras opções, tanto que esse é o nosso segundo episódio, né? aham, E, e nós pensamos muito na música, porque a música trabalha com os mesmos valores que o agro trabalha também, né? sim, E todos nós, tanto a música quanto o agro, nós não somos nada sem a educação. Na verdade, nós somos um grande tripé. E uma coisa que sim, me chamou muita atenção é que nós temos a nossa a forma de trabalho é criar pontes, né? Criar pontes entre o agro e a educação, entre a educação e o agro. E me chamou muita atenção ontem quando eu li uma frase de vocês, que vocês buscam construir pontes entre os talentos ocultos e os espaços de protagonismo. Então eu imagino quantos espaços de protagonismo vocês já criaram, né, dando a oportunidade de apresentar esses valores, né, que muitas vezes as pessoas trazem de casa, mas muitas vezes elas não conseguem, né? A gente sabe que cada pessoa vive uma realidade diferente. Quantos valores como resiliência, paciência, responsabilidade, comprometimento, né? Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco das belas histórias de descobertas que vocês fizeram ao longo desses muitos anos trabalhando com a música, com a educação, né, com o trabalho de desenvolvimento que vocês fazem. com certeza. Como eu falei, né, a OSB, desde o seu princípio, ela já pensava é, em dar protagonismo para essas pessoas que estavam começando, né? Porque é isso, você olha para uma pessoa, você vê o talento, mas às vezes é um talento bruto, né? E ele precisa ser lapidado. E como você mesmo disse, né, o trabalho musical é, é para sempre, né? Então, um- uma sociedade que trabalha muito com essa necessidade do imediato, do para agora, né? Ah, a música ela vem trazer para você também esse sentimento imediato, que você está ali, você liga o teu som, né? O seu celular, você já vai ter a música ali, você entra no carro, você já liga o seu rádio, tem a música, é algo imediato, mas para você realmente ser um músico, né? Principalmente instrumentista, como um músico aí da própria OSB, requer muito trabalho, né? E eu acho que a gente pode fazer agora uma ponte, como você bem falou com o agro, você não coloca uma semente de manhã e à noite ela tá pronta ali, sua comida tá pronta. Não é assim, né? Você não pega também numa cozinha, traz o alimento tá pronto. Não é assim, né? Tudo demora, tudo tem o seu tempo, né? E tem as intempéries também, né? Do tempo, das estações, dos bichos, é o tempo de vida, né? E você fazer com que um jovem hoje entenda que os resultados não são de maneira imediata, isso já faz com que ele se comprometa e, e, e ele entenda, né, esse papel importante do estar sozinho, às vezes, praticando. Não, então, cria nele uma responsabilidade, e uma visão de longo prazo, né? Não adianta, você vai fazer um exercício. A gente, às vezes, né, tem gente que acha que músico profissional ele só toca aquelas músicas que ele vê no teatro. Mas o maior trabalho do músico profissional é dentro de um quarto, fechado, sozinho, tocando às vezes
a base que levou esse músico até estar na orquestra. Então, eu lembro, eu fazia todo dia as mesmas notas longas que meu professor, quando eu era criança, mandava eu fazer, que é minha base, né? Os exercícios de flexibilidade. Aí, como você imaginar depois, tipo, na USB eu toquei 20 anos. Como imaginar que você, 20 anos, faz os mesmos exercícios, alguns, obviamente, você desenvolveu, né? São outros, mas eles estão ali com a mesma base, né? Você busca neles o mesmo resultado, e anos a fio você tem que estar ali diariamente. Então, é isso, você tem que trazer esse senso de responsabilidade e também tem a responsabilidade sua como orquestra, como um órgão que também sabe o que, que é um músico, entende quando você vê um talento, e você, por exemplo, lança um Nelson Freire, um Arnaldo Cohen, né? O Antônio Menezes, que é um dos maiores músicos do mundo, que toca violoncelo, ele estava lá em uma das últimas estantes da USB tocando violoncelo. Ainda era muito novo, né? Então veio o maestro e nisso ele foi apresentado e começou toda a trajetória dele, estudando fora e se desenvolvendo. Inclusive o Antônio Menezes, eu toquei com ele na USB e eu achei muito interessante que a gente acabou o ensaio, era por volta de 12h30, e eu saí. E a gente tinha algo para fazer ali no centro do Rio, e acabou que à noite eu passei de novo na sala Cecília Meirelles, que a gente tinha feito o ensaio. E o rapaz lá do segurança me conhecia. Eu falei, e aí, tudo bem? Tá até agora aí? Eu falei, não, porque o Antônio Menezes está lá desde aquela hora estudando, nem saiu para comer. Então, assim, é mútuo, né? Você tem a sua responsabilidade como orquestra de ajudar a trazer à tona esses talentos todos que a gente tem no Brasil, e a gente tem, né? E também a responsabilidade de cada um, né? De você ter essa força interna de poder se transformar a cada dia. O nosso país tem grandes talentos do futebol, não é porque a gente só tem talento de futebol. Nosso país tem talento de futebol porque o futebol ele é muito olhado, né? Tem lá um campinho em cada município, do mais pobre possível, tem um campo de futebol. Por mais que seja de terra e que as traves sejam feitas de chinelo, mas tem isso. Então, desde pequeno, você já tem na sua visão que você quer ser um jogador de futebol. Obviamente, num país gigantesco como o nosso, se você tem isso em todos os lugares, qual é a visão dessa criança? Quero ser jogador de futebol, né? Então, se a gente tivesse nesses mesmos locais uma orquestra, de repente eles queriam ser músicos. Quando a gente foi agora para Minas Gerais em 2023, a gente fez uma apresentação de um quarteto de cordas numa escola e eu perguntei quem estava vendo pela primeira vez. Essa é uma pergunta que sempre me interessa, né? Quem está vendo pela primeira vez, tão de pertinho assim. A maioria sempre está vendo pela primeira vez, não tem oportunidade de ir ao teatro, ou os músicos não vão até a escola. E quando acabou, eu falei assim: quem quer ser músico quando crescer? Um monte de gente levantou a mão. Porque você só quer ser algo que você conhece. Se você não conhece, como que você vai ser? Não tem como. Então, acho que essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que em qualquer profissão, assim como o trabalho de vocês, se a criança não entende o valor de um trabalho e de um resultado desse trabalho, ela não vai amar, ela não vai entender. E se ela não entende, como que ela vai proteger, promover? Não tem como. Ela não vai promover algo que ela desconhece. Então, acho que essa é a nossa responsabilidade. Acho que, como educadores, é a gente poder apontar para a criança esses caminhos. O olhar vai ser dela, né? Eu não tenho como colocar o meu olhar nela. Eu tenho como apontar, mostrar, e ela vai seguir. Agora, como que ela vai seguir algo que ninguém aponta? Então, acho que esse é o nosso papel. Essa Eu tua falo fala, demais, tá? Então, vocês me interrompam aqui quando for necessário. Elber, essa sua fala de que ninguém conhece, ninguém gosta daquilo que não conhece, é uma fala muito usada nossa também, quando a gente vai nos eventos, quando a De Olho vai nos eventos, promove Vivenciando a Prática, né? É um dos nossos projetos levar a comunidade escolar para conhecer propriedades rurais, feiras agropecuárias, né? E a gente fala, né? Ninguém gosta daquilo que não conhece.
Eu acho Olha, que é a mesma coisa no caso da música. E aí está o sim, grande desafio, né? Como fazer a população brasileira conhecer a música mais de perto, né? Eu imagino que isso deva ser um desafio enorme para vocês, porque a gente tem acesso às músicas mais fáceis, mas as músicas mais eruditas e mais aquelas que requerem mais treino, mais, né, que não são imediatistas, né? Que tem toda uma preparação antes, né? Como fazer isso chegar a sociedade que é tão imediatista, né? eu acho que esse desafio também está, como você falou, com vocês, né? Eu acho que com qualquer área. Ah, eu acredito que música é música, independente de qual seja. E se alguém tá interpretando, cantando, é porque essa música é importante, está falando com o interior dela. Então eu respeito todas as músicas. E a música para cada etapa da sua vida. Então eu acho que hoje a gente já entende que a criança, ela tem métodos aí, né? Um método muito famoso que é o Suzuki, que faz o processo de ensino de instrumentos de corda. Ele já faz que a criança aprenda tocando. Eu acho que é isso que é interessante, porque ela quer ver o resultado. É o direito dela, né? De ter resultado ali de um trabalho. E antes a gente tinha muito isso, né? Uma sociedade musical que pensava de maneira conservatorial, né? Que você tinha que estudar exercícios, 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 não sei o quê. E isso, por uma criança, ela quer cantar, né? Então, eu acho que nós, como educadores, temos que entender que maneira chegar até elas. Se a gente quer que essas crianças respeitem a música, entendam de música, obviamente que você tem que ir mostrando os caminhos. Você pode, inclusive, mostrar Beethoven para a criança. E não é difícil, não é difícil. O que a gente às vezes quer, e aí é impossível, que a criança tenha o mesmo entendimento de um adulto. Não vai, ela tem um olhar dela, por isso que eu falei. A gente aponta e respeita o olhar dessa criança. Então, a maneira que uma criança ouve Beethoven é diferente com um adolescente vai ouvir Beethoven, e um adulto vai ouvir Beethoven, e um profissional de orquestra vai ouvir Beethoven. Nem a gente ouve igual, por exemplo, Michele, né, que você não tem tanto contato assim, né, com música como a Mária. A maneira que a Mária vai ouvir a música é diferente da sua maneira. A gente tem o nosso filtro interno, as nossas emoções, né? Então, o que que a gente precisa pensar? É, pedagogicamente, a maneira que a gente vai inserir nessas crianças, ou qualquer faixa etária, a música. Eu não posso trabalhar um conceito didático para crianças de 3 anos da mesma maneira que eu vou fazer um conceito didático para criança de 16 ou uma criança de 80, entendeu? Então, a fala, assim como você conversa com teu filho, quando ele, dependendo da idade, é uma maneira que você fala, a educação musical ou qualquer outro tipo de educação, ela tem que ser voltada para a maneira como a criança está na sua faixa etária, com seu entendimento. Então, é possível apresentar todas as músicas. Eu nunca coloco acho que durante muito tempo, às vezes colocaram a música clássica num Olimpo que ela era inacessível. E a OSB, ela pensa totalmente ao contrário, né? Ela quer fazer com que qualquer idade, criança, jovens, melhor idade, consiga ouvir qualquer tipo de música e entender, obviamente, com algumas, você vai levando pelos caminhos, mas falando na mesma linguagem dessa criança. Aí sim ela vai apreciar, entendeu? Não adianta levar uma criança para assistir um concerto de 3 horas, é isso. É, Você é tem que incrível. saber o público certo e a maneira certa de apresentar. É. Assim como você E não vai a, dar uma feijoada para um bebê. Isso, exatamente. E isso tudo passa pela educação, né? Sempre. Porque sempre a gente vai ter que saber como lidar com cada faixa etária, com cada público, né? Sim. E realmente agora eu estou me chamando a responsabilidade, né? Eu como cidadã, o quanto nós precisamos incentivar isso. Eu fiquei até me sentindo como pessoa um pouco culpada, porque Não, que realmente eu isso. nunca tinha pensado nessa.
nessa possibilidade de haver mais oportunidades musicais nos locais. Realmente, o futebol é uma grande vitrine porque ele está em todos os lugares, né? Então, é Sim, muito esclarecedora essa tua fala da importância de apresentar essas oportunidades para os alunos. E eu pegando mais uma fala que eu achei linda da página de vocês, né, que a mais nociva das desigualdades é a desigualdade de oportunidades. Então, cabe a nós, né, cidadãos, cada um de nós, mostrar essas oportunidades, né? E nós estamos fazendo isso muito, né, como a Mariam comentou, com o Vivenciando a Prática, né, levando essas crianças a conhecer as crianças, os professores, os autores, né, a conhecer a realidade do agronegócio brasileiro. E cabe a nós também cultivar esse amor pela música, esse gosto musical, porque a música traz muitos benefícios. Então, sim. cabe a nós a trabalhar isso, né? E até a nossa lei diz que a música é um direito da criança. Então, quando ela não tem essa música, a gente está tirando o direito dela de ter. Então, eu dou aula numa escola particular, os alunos têm acesso a instrumentos como trombone, saxofone, trompete, teclado, piano, instrumentos de musicalização, guitarra, baixo, bateria. É uma gama de instrumentos. E quando eu vou nessas escolas públicas, às vezes não tem água encanada. Então, a gente está fazendo com que essas crianças elas já partam de um princípio aí de oportunidade totalmente distinto, né? Isso sem falar em outras questões, né? De segurança pública, de alimentação, que vocês sabem muito mais do que eu. Então, acho que é essa responsabilidade que cada brasileiro tem que ter e tomar para si, como você falou, não se culpando, porque a gente também é, a gente é um resultado da nossa educação e hoje, como adultos, a gente está aqui tentando melhorar a maneira como nos passaram, não que estava errado ou certa, passaram da maneira que conseguiram passar na época, mas eu acho que a gente tem o desafio de tentar transformar, né, e entregar um Brasil melhor para as crianças e elas vão entregar um Brasil melhor para as próximas gerações. É contínuo, é contínuo, e a gente tem que acreditar nisso, né? E a gente aqui acredita demais. Então, eu acho que é trabalhar com essa escola, sendo ela pública, privada, mas com essas crianças. E não esquecer também das outras idades, né? Também é nossa responsabilidade. A gente acha muito que, vamos trabalhar a criança porque é o futuro. Não, a criança é o presente, né? Assim como eu não posso olhar para as crianças da melhor idade e achar que, eles já passaram, a oportunidade já foi, né? Eles fazem parte de um passado. Não, é o presente também. Então, a OSB, rapidamente falando assim, a gente tem a orquestra profissional, a gente tem a orquestra escola, né, que é a OSB Jovem, que é uma orquestra diversa, e a gente tem um programa Conexões Musicais. Mas para vocês entenderem, a OSB Jovem, ela tem mentoria com os professores da OSB. Então, os professores que hoje se aposentam, por exemplo, a gente teve o caso do nosso Spala, Michel Bessler, o Spala do violoncelo, David Chu, primeira flauta, Renato Axel Rude, que tocou por mais de 40 anos, né? O Michel Bessler foi o Spala que mais longevo dentro da instituição. Hoje eles cuidam dos nossos jovens da USBJ. Então esse cuidado é um ciclo, a gente não pode esquecer de ninguém, né? Então a educação, ela não pode ser pensada uma educação para uma idade específica, é educação em geral, né? Nunca passou do tempo de aprender, né? Então acho que é isso, cuidar de todo mundo. Elber, e para mim fica a grande dúvida como trazer esse projeto incrível para outras escolas, para outras regiões. Como é que funciona isso? As Então, a parcerias gente e tudo mais. precisa, hoje a USB, a Fundação USB, ela vive basicamente de lei de incentivo, né? E também uma pequena parte de verba direta, né, de empresas, né? A Fundação SB não tem uma ajuda do poder público de maneira direta, a gente tem a lei de incentivo, né? E
Então a gente precisa, a gente vive disso, né? Então se a gente quer ampliar, né, a educação musical no Brasil e a gente entende e a gente tem aqui no nosso horizonte que a gente vai chegar em todos os estados e eu quero chegar a todas as escolas, né? Esse é o nosso objetivo e espero alcançar. Então a gente precisa da força dessas empresas, de patrocinadores, pessoas físicas. É isso, dar as mãos, entender que a responsabilidade é de todos. A gente é um caminho, né? Mas esse caminho ele tem um custo. Então, para a gente poder chegar em outras escolas, a gente depende de verba. Então, se alguém quiser aqui até pensar em aportar no SB via lei de incentivo, a gente é muito sério com isso, prestação de contas, compliance, enfim, a gestão da OSB é uma gestão que ela é muito profissional, né? Inclusive relacionada ao meio ambiente, desde de neutralizar os carbonos que a gente tem aqui. Então, tem um impacto aí de sustentabilidade que é muito sério que a gente trabalha. Então, é uma instituição aí que vai fazer 85 anos. Então, sim, a gente precisa de parceria. E, inclusive, é isso, né? Estou aqui também para convidar vocês para a gente dar as mãos, que a gente acredita aí na educação, e juntos a gente chegar a todas as escolas, porque o agro está no Brasil inteiro, está no mundo inteiro. A música também está. Então, acho que é uma Exatamente. parceria que a gente chega a qualquer lugar, É. né? Assim como não existe um mundo sem música, também não existe um mundo sem agricultura, né? Com Agricultura certeza. e todo, né? E aí, aproveitando para te perguntar, assim, sobre as músicas, tem tantas músicas lindas, né, que trazem a temática do agronegócio, né, com lindas canções, letras, né? Isso também Ah, faz eu lembro de parte, algumas, né? hein? E aí, qual que Fizeram você parte do meu lembra? imaginário aqui. Qual que você lembra aí, Elber? Ah, eu acho que Menino da Porteira, né? Aham, Ah, o Asa Branca, acho lindo, né? Tem, a gente usa tanto também nas escolas. É, Tunico Tinoco, apesar de não ser da minha época, mas na minha época era mais Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo, sim, mas eu lembro muito quando tinha Chico Mineiro, né? sim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. É, Menino da Porteira, né? Sérgio Reis. Ah, eu ouvi muito isso. Ah, minha família é do interior também, né? Minha avó era lá da região de Porto Feliz. Então a gente tem aí na família esse sangue aí da zona rural. Eu lembro de ir lá para Porto Feliz chamou muita atenção o berrante, né? E como os bois vinham. É impressionante, né? Eles entendem a música, eles entendem, né? Uma música também que me trazia muita paz, acho que é o Amissat, né? Tocando em frente. Ando devagar, porque quiser te... Eu não tô andando muito devagar ultimamente, não. Mas o sorriso tá aqui. Eu acho que é o que eu falei, música é música, né? Então você tem a viola caipira, o próprio berrante, tudo isso a gente pode conectar. A gente pode fazer música junto. Eu acho que a música, conexões musicais, ele traz isso, não existe barreira. É muito difícil você barrar um som. É muito difícil. Então, eu acho que a gente precisa criar essas pontes, como você falou, porque barreira já deu, né? Tá certo, Elber. A gente está caminhando já para o final do nosso Ah, passou podcast. rápido. Aqui a gente abre espaço para alguma consideração final, ou se você quiser fazer alguma dinâmica, Ah, alguma você. coisa. Então, será que dá para fazer uma dinâmica rapidinho com vocês? Ah, Até eu eu tinha acho que falado lá dá. para Carla. Vou Carla, chamar você a pode entrar Carla. aí? A Carla faz parte da nossa equipe e ela vai fazer parte dessa nossa dinâmica, né? Então, Então, a Marian já conhece música, então ela vai ficar só observando aqui, mas a Michelle e a Carla que não tem essa a música aí na vida, a leitura musical, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Eu pensei aqui em trazer alguns alimentos, já que vocês têm tanto contato assim com agro, então eu trouxe o pão representando aí o trigo, trouxe o queijo, né? Que eu adoro queijo.
E também trouxe uma fruta que eu adoro, que é a mexerica. E eu não sei se aí na cidade de vocês chamam de mexerica, porque tem pocã, tem Bergamota. Aqui é bergamota, bergamota, aqui é bergamota. bergamota. Então, mas não tem problema. Você pode chamar de bergamota em vez de mexerica. Vamos trabalhar com bergamota, tá bom? Então, a ideia é assim como a gente tem um pulso interno, nosso coração está batendo tum 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 tum, tum, alguns mais rápidos, outros nem tanto. A gente vai ter um pulso que a gente vai manter. O que que é um pulso? Esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou contar até quatro e eu vou ler primeiro, depois vocês repetem comigo, tá? Ó. Um, dois, três, quatro. Pão, 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 pão. Vocês. Pão, 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 pão. pão, pão, pão. pão. Isso. Hum. Agora a gente vai colocar a palavra queijo dentro do mesmo pulso. Então vai soar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Queijo, 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 queijo. Vocês. Queijo. queijo, 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 queijo. queijo. Isso, sempre respeitando o pulso, ó. Queijo, 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 queijo. Beleza. Agora eu vou misturar os dois. Olha lá, eu vou ler primeiro, ó. Um, dois, três, quatro. Pão, pão, queijo, queijo. Queijo, queijo, pão, pão. Vocês. Pão. Pão, 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 queijo, 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 queijo. queijo, queijo, pão, pão. Isso, perfeito, vocês estão arrasando. Agora eu coloquei umas figuras rítmicas na frente, porque agora vocês vão associar a figura rítmica ao pão e ao queijo. Então eu vou ler de novo para vocês, ó. Um, dois, três, quatro. Pão, queijo, pão, queijo, queijo, pão, queijo, pão. Agora eu apaguei um pouquinho, tá? Mas dá para ver ainda. Vamos ler juntos? Um, dois, três e. Pão, Pão, queijo, 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 pão. queijo, Queijo, pão, 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 queijo. Isso. Sem as figuras? Um, dois, três. Vamos lá. Pão, 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 queijo. queijo, queijo, pão, pão, queijo, queijo. Queijo, queijo, pão, pão, queijo, pão. Ó, vocês pão. são profissionais. Agora eu Aham. vou colocar mais uma. Eu ia falar mexerica, mexerica, mas por causa de vocês eu vou mudar para bergamota, bergamota. Vamos juntar tudo agora? Olha lá, eu vou ler primeiro. Um, dois, três, quatro. Pão, pão, queijo, queijo. Bergamota, bergamota, pão, pão. Vocês, um, dois, três, vai. Pão, 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 queijo, queijo. queijo. Bergamota, 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 pão, pão. pão. isso aí. Agora, ó, vou colocar as notinhas na frente. Olha lá. Esse eu acho que é o penúltimo quadro já. Um, dois, três, eu primeiro. E pão, bergamota, pão, bergamota, bergamota, pão, queijo, bergamota. Olha lá. Agora eu vou pedir para vocês falarem em separado, para uma não atrapalhar a outra. Vamos lá, quem vai primeiro? Carla ou Michele? Eu posso. Vai a Carla, então. Vai, Carla, vai você. Vai lá, Pão, Carla. bergamota, pão, bergamota, bergamota, pão, queijo, bergamota. Isso aí, vamos lá, Michele. Um, dois, três e vai. Pão, bergamota, pão, bergamota, bergamota, pão, queijo, bergamota. Isso. Em vez de queijo, a gente poderia usar Carla. Queijo, Carla, Marian. A gente está trabalhando aqui com o quê? Som. Com, com a língua portuguesa, É, com música, né? Então, que é uma palavra trissílaba, dissílaba. Na verdade, está tudo aí dentro. Só que vocês nem pensaram nisso. Vocês estão pensando em quê?
nem muito em música, vocês estão pensando em pão, bergamota e queijo. Então, assim, vocês viram como vocês podem ler uma partitura? A gente demorou aqui, foram, nem chegou a 5 minutos. Você imagina a gente fazer isso no Brasil inteiro, a revolução que a gente pode causar. E aí, num exercício desse, você pode falar do pão que vem do trigo, como que você planta o trigo, em quanto tempo ele nasce, ele dá, como que você retira o trigo, como você produz, né, trabalha esse trigo para fazer esse pão, quais são os agentes nessa cadeia de construção. Mas a gente não está falando de música? Está falando de música também. Aí a gente fala de pulso. E a gente vai falar também que o pão é uma semínima, que o queijo são 2 cocheias e que bergamota são 4 semicocheias. Então, assim, é um mundo de possibilidades quando você fala da educação e que você pode também falar onde que dá melhor o trigo, onde dá melhor a bergamota, né? Quais são os estados, quais são as regiões, como que é o clima, como que é o solo. Você imagina o que essa criança vai sair dali de aprendizado, de possibilidades, de curiosidades, e você interligando todos os temas. Eu acho que isso é uma educação de qualidade que elas merecem, por direito. Então, assim, esse é o papel da OSB, e a gente se emociona muito, né? Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito de vida, e a gente está em busca de parceiros que tenham esse mesmo propósito. Então, quem quiser, é só chegar com a gente vai dar as mãos aí e transformar esse Brasil. Acho que é isso. Elber, foi um prazer, foi uma manhã Ah, assim, foi uma delícia conversar com você. A gente estava um pouco ansiosa, apreensiva, né? Até sério? pelo currículo pelo Que seu isso? currículo, né? E Não, pelo seu conhecimento. não, Só que isso. que tem Só muita faltou um coisa. café com bolo aqui, a gente juntinho aqui sentado, né? Aquele cheiro Exatamente. de café coado na hora, né? Exatamente. Foi um privilégio, a gente agradece. Queria que você deixasse como que as pessoas poderiam entrar em contato com a SB, não sei se via alguma rede social, algum site. Sim, sim, sim. Se você colocar Orquestra Sinfônica Brasileira no Google, já vai aparecer. Nosso site é osb, né, .com.br. A gente tem o Instagram também. Coloca OSB que ela já aparece. Tem Facebook, a gente tem um canal no YouTube que você pode assistir várias gravações nossas, inclusive uma série que a gente fez, que foi depois de muito estudo, muita pesquisa, chamou OSB do Brasil, que a gente fez um repertório muito bacana, trazendo cada região do país. Enfim, tem um mundo ali tem aulas, tem tudo ali para você conhecer um pouco mais a OSB. A gente fica no Rio de Janeiro. Temos uma temporada esse ano linda chamada Territórios. O ano passado foi Terra. Então a gente já está conectado aí há um bom tempo. Ah, então, assim, se você estiver no Rio de Janeiro ou algum desses estados todos que a gente vai viajar esse ano, fique ligado nas nossas redes sociais que a gente avisa ali com antecedência. E vocês, estando no Rio, são nossas convidadas aí para assistir um dos nossos concertos, visitar também os nossos projetos do Conexões Musicais, ou a nossa OSB Jovem. Eu vou ficar muito feliz de ver vocês aqui ao vivo, fora dessa tela aqui. Tá, joia. Agradeço imensamente o convite. Aproveito para falar para todos que a gente está à disposição de novos temas, novas sugestões. Nos acompanhe nas redes sociais, né? A gente tem o nosso canal também no Instagram, no YouTube, no TikTok, no LinkedIn e temos nosso site também, dê olho no materialescolar.com.br. Muito obrigada e até a Eu próxima. que agradeço. Obrigado, Muito Mária, Michele, obrigada, Carla. Até a obrigada. próxima. Até mais. Joia. Até. Tchau, tchau.